Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor, por essa noite, por essa atmosfera, Pai, de milagres. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Estamos com grandes expectativas para tudo aquilo que nós vamos receber, Pai, através da Tua palavra, pelo qual nós já estamos recebendo, Pai, nesse momento de adoração ao Senhor. Levantamos as nossas mãos a Ti, Senhor, com gratidão, honra, reconhecimento, Senhor, porque o Senhor é digno, Pai. O Senhor é digno, Senhor, das nossas mãos levantadas, das nossas vidas. O Senhor é digno, Pai, de que nós estejamos aqui para Te adorar, para Te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Porque nós não sairemos daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Porque a Tua palavra, ela não volta vazia para Ti, mas ela prospera, Pai, para o propósito no qual ela foi enviada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Que alegria estarmos juntos em mais uma quinta rema, no qual nós estamos em séries de ministrações, queridos, voltados em matérias específicas do rema, para que nós possamos ter um gostinho daquilo que nós aprendemos aqui em sala de aula. Então, em todas as quintas remas, durante esse mês, nós vamos ter algumas aulas demonstrativas. Então, é a oportunidade de você estar vindo, para quem já fez o rema, relembrar de algumas coisas, mas também para trazer visitantes para conhecer essa palavra que transforma, amém? Por falar em rema, queridos, a matéria está totalmente aberta para que nós possamos estar vindo assistir às aulas e também trazer visitantes. Matéria é a autoridade do crente com o pastor Fábio Henrique, amém? E nós estamos com matrículas abertas. Então, é um momento oportuno para que nós possamos trazer o máximo de visitantes possível, né? Nós sabemos que essa palavra, queridos, ela nos tira de um lugar, renova a nossa mente, amém? E, de fato, nossas vidas, nossa família é fortalecida, é transformada. Então, vem toda segunda, quarta e sexta, essa matéria ainda está aberta, tá? E você tem a oportunidade também de fazer a sua matrícula, amém? Glória a Deus. Próximo sábado, nós teremos VIPs lá fora. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Glória a Deus. Vai ser um momento de comunhão, de diversão. Estaremos juntos jogando vôlei no Clube do Vôlei, amém, às 19h30. Então, não perde, chama a galera toda para nos encontrarmos lá. Então, se você se sente jovem, vai lá também para jogar com a gente. Vai ser um momento muito especial. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de saber se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Alguém que está vindo à nossa igreja pela primeira vez? Faz um sinal com sua mão. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir agora a nossa Bíblia em Provérbios, no capítulo 9. Provérbios, capítulo 3, no versículo 9. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Aqui, queridos, vai falar a respeito de um tipo de honra que o Senhor é digno. Nós viemos para cá hoje à noite para receber uma palavra, para sermos transformados. É também um tipo de adoração, um tipo de honra que nós estamos dando ao Senhor. Mas o Senhor também é digno daquilo que chega às nossas mãos, porque tudo aquilo que chega às nossas mãos foi porque Ele nos deu primeiro. Amém? Então, quando nós temos essa consciência de que o Senhor é quem dá a nossa provisão, o Senhor é quem dá o nosso trabalho, toda a sabedoria, tudo aquilo que nós conquistamos, querido, todos os meses, todos os dias, isso faz a gente ter esse coração de gratidão para devolver aquilo que é digno. Amém? Então, quando nós cumprimos esse princípio, a palavra fala que ele fala que e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ainda que não busquemos reconhecimento
quando nós ofertamos e dizimamos ao Senhor, ainda que nós não estamos fazendo isso, buscando algo em troca, é uma consequência à prosperidade do Senhor quando nós praticamos princípios bíblicos. Amém? Então, com esse entendimento, eu convido a você a separar a sua oferta. Nós temos algumas formas de fazer isso. A primeira, através de dinheiro em espécie. Tem um envelope na sua cadeira. Amém? Temos também nossas tesoureiras logo ali atrás, com maquinetas de cartão de crédito ou débito, ou através de meios digitais com o Pix da nossa igreja, que está aparecendo aqui no nosso telão. Amém? Você que está nos acompanhando ao vivo, também é a oportunidade que você tem de demonstrar a sua gratidão, o seu reconhecimento ao Senhor, dizimando e ofertando. Não deixa para depois. Amém? Está aparecendo para você um QR Code, no qual você pode estar acessando e estar fazendo a sua parte, agora mesmo aí da sua casa. Amém? Se você já separou, levanta as suas mãos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós temos, Pai, de te adorar, através dos nossos dízimos e tuas ofertas, Senhor. Reconhecendo que o Senhor fez chegar primeiro às nossas mãos, Pai. Não há nada mais digno de nós devolvermos ao Senhor a nossa primeira parte, a melhor parte que cabe ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por celeiros fartos para todo aquele que está depositando a sua semente nessa noite. Em nome de Jesus, nós consagramos cada dízimo e cada oferta, em nome de Jesus. Vem com alegria. Pegando minha semente, é o sobrenatural de Deus, chegando de repente. Eu vejo a chuva, pegando minha semente, é o sobrenatural de Deus, chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Obrigada, gente. Você está bem? Que maravilha poder cultuar no meio da semana. Você é crente de verdade, né? Você não é crente de domingo, não. Você não é o domingueiro, não. Você é o crente de verdade que cultua mesmo no meio da semana, porque você ama o Senhor mais do que todas as coisas, amém? Hoje eu ouvi uma expressão interessante, engraçada, uma música que eu estava ouvindo na rádio evangélica, e falava que tem crente que é igual girafa, né? O corpo está na igreja, mas a cabeça está no mundo. Não é o nosso caso, amém? Estamos corpo, cabeça, espírito, alma e tudo que somos está aqui, amém, irmãos? Você pode fechar seus olhos um instante aí no seu lugar, baixar sua cabeça e nós vamos orar um pouco. Pai amado, obrigada por essa noite preciosa que o Senhor preparou para nós. Nós estamos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos de te cultuar, de fazer isso com alegria, de fazer isso com entendimento, de fazer isso com tudo que nós somos e que nós temos. Não estamos aqui, Pai, porque nos falta alternativa. Estamos aqui porque o Senhor é a escolha mais acertada que fizemos nas nossas vidas um dia. E nós queremos continuar escolhendo a melhor parte, continuar escolhendo o Senhor, a sua palavra, o culto ao Senhor, que é o mais importante que nós podemos dar e oferecer nas nossas vidas. Nós queremos que nessa noite, Pai, o Senhor tenha realmente a relevância em nós e também tenha a liberdade nesse lugar e em nossas vidas para falar e fazer como quiser. Por isso nós nos colocamos nesse lugar de consagração, por isso nós colocamos a nossa vida nesse lugar de rendição, de reconhecimento ao Senhor, de louvor ao Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, fala conosco pela sua palavra, Senhor, e nos alcance da maneira como o Senhor deseja fazer nessa noite, nos corrigindo, nos encorajando, nos consolando, fazendo conforme aquilo que o Senhor mesmo deseja. Esse é o nosso desejo também e essa é a nossa expectativa nessa noite. Em nome de Jesus é que nós cremos e falamos. Você crê também? Glória a Deus. Então, irmãos, eu pensava um pouco sobre o tema da mensagem de hoje e sobre o que nós vamos falar. E eu lembrava de como eu estou no Evangelho há muitos anos, né? Eu me converti aos 11 anos de idade. Essa semana, no dia 1º de março, eu fiz 28 anos de novo nascimento. E eu pensava sobre isso e como é tão maravilhoso você permanecer naquilo que um dia você escolheu e não ficar enfadado por causa dos muitos anos que já passaram. E eu me lembrava disso desde domingo, é uma data importante para a gente, é uma data especial, não sei se você
marcou isso no seu calendário pessoal, mas se não, é importante a gente marcar, porque afinal de contas, todos nós sabemos o dia em que nascemos, precisamos também saber o dia em que nascemos de novo, que renascemos e que nascemos para a vontade de Deus. E eu lembro que quando em 98 eu fiz essa escolha, eu não tinha muito entendimento ainda do que haveria de vir, mas desde aquele dia nunca mais os meus pés saíram do caminho que o Senhor proporcionou para mim naquela noite, quando eu o conheci. E que maravilha é, depois de tantos anos, ver que valeu a pena dedicar a minha vida a andar servindo a Ele, amando as pessoas e servindo as pessoas que Ele levantou ao meu redor. E eu pensava sobre isso, meditando sobre essas coisas, o Espírito Santo falava algumas coisas ao meu coração, e eu lembrei de um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 2, não sei se você conhece, eu queria que você abrisse comigo lá também, você vai já compreender por onde nós estamos começando. Esse não é o fim da mensagem, mas nós vamos começar por aqui. Hebreus capítulo 2, verso 1 mesmo, você pode chegar lá, Hebreus 2, verso 1. Quem chegou diz um amém bem forte para eu saber. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, olha só. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Olha só o que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Ele está falando, olha, gente, é importante que a gente, por causa de tudo isso que a gente tem visto e tem lido no verso anterior, nos textos anteriores, no capítulo anterior, ele vem falando sobre os anjos, ele fala sobre o privilégio que nós temos de sermos um pouco menores do que Deus, e que nós temos os anjos ao nosso serviço. Ele vai falando um pouco sobre isso, e depois ele diz, por essa razão a gente precisa se apegar com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido. E eu pensava sobre como é possível, irmãos, como é fácil a gente se enfadar de ouvir as mesmas coisas. Talvez você nunca viveu isso, não é a pessoa que se encaixa nesse exemplo. Mas existem pessoas que, quando alguém vem à frente ministrar, e essa pessoa, por exemplo, diz o tema da mensagem que está relacionado à fé, pode ser que essa pessoa que está aí sentada, ela já tenha o sentimento de assim, fé de novo? Ah, mas eu queria ouvir sobre outro assunto. Eu queria uma revelação nova, eu queria uma profundidade oculta da sabedoria humana e de Deus, eu queria um negócio diferente. Irmãos, mas a Bíblia nos alerta claramente que nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades que nós já ouvimos. Isso significa, irmãos, que ouvir as mesmas coisas não é um problema nem para Deus e nem deveria ser para nós. Quem tem problema com coisas repetidas, geralmente é criança. Criança, quando ganha um brinquedo novo, quando ganha um livro novo, um presente novo, só quer aquele brinquedo, só quer aquele presente. Vai passando o tempo, ele vai se enfadando daquilo, e ele precisa de algo novo para manter aquele entusiasmo inicial. Só que nós, irmãos, que somos maduros e crentes, nós que somos da fé, nós não podemos nos enfadar de ouvir as mesmas coisas. Nós devemos nos apegar com mais firmeza a elas. E aqui, o autor de Hebreus, ele usa uma palavra quando ele fala apeguemos, porque tem um outro texto que fala sobre a gente se apegar à verdade da palavra, e é a palavra lambano, né? Mas aqui a palavra que ele usa é proseco. E proseco é uma palavra que dá a ideia de trazer para perto, de trazer um navio à terra e simplesmente atracar e aportar. Isso fala, irmãos, de estabilidade, de se apegar ao ponto de se manter no mesmo lugar com firmeza. Olha o que a Bíblia está mostrando para nós aqui. A gente talvez não tenha acesso ao original, talvez eu e você nunca vamos ver os textos originais de quem um dia escreveu esse livro, quem escreveu essa carta. Mas aqui ele fala sobre essa importância de a gente atracar, de se apegar, de mudar a mente para tentar de uma forma firme permanecer no mesmo lugar. E ele está dizendo, olha, é por isso que nós precisamos dar atenção, é por isso que nós precisamos nos atracar, nós precisamos aportar, manter os nossos pés firmes no mesmo lugar, ouvindo até as mesmas coisas, porque isso é segurança para nós, porque isso de alguma maneira vai nos fazer jamais nos desviar.
Eu pensava sobre quantas pessoas eu conheci ao longo da minha vida cristã e como muitas delas se afastaram do caminho do Senhor, se desviaram do propósito de Deus. E eu vou dizer, irmãos, é muito perigoso a gente olhar para o afastado, para o desviado, para aquele que está longe do caminho que a gente entende ser do Senhor, com um olhar altivo de quem está superior. Porque existe muito crente que está dentro da igreja desviado de Cristo. Tem muita gente que está dentro da igreja e está desviado da palavra. Está desviado e afastado daquilo que um dia o salvou, o trouxe, aquilo que um dia o pescou, aquilo que um dia o trouxe para perto. Se desviou, se afastou do propósito, da vontade, da verdade. Se afastou de uma vida de intimidade com Deus. Se afastou da vida de oração. Se afastou da vida de estudo da palavra. Se afastou da meditação, da oração em outras línguas. Se afastou do serviço ao Senhor. Se afastou do amor ao Senhor, do amor aos irmãos. Mas está dentro da igreja. Agora, além desses, tem aqueles que a gente viu ao longo do caminho perecendo, né? Passando do caminho da verdade para a vida de perdição que um dia tinham abandonado. Por quê? Porque essas pessoas não se apegaram com firmeza às verdades que estavam ouvindo. A gente não pode deixar que essas verdades se tornem para a gente algo que nos enfada, que nos fadiga, que nos cansa. A gente não pode vir para o culto de quinta e pensar, é a mesma coisa. Não pode vir para o culto do domingo e pensar, mas todo culto é do mesmo jeito. Não pode pensar que se tem uma conferência, é porque a conferência é do mesmo jeito, né? Eu não vou não para essa. Daqui a pouco, irmão, sem a gente perceber, a gente está desviado das verdades que um dia nos resgataram. A frieza espiritual, ela não brota do dia para a noite, ela não surge da manhã para o dia seguinte, ela surge de um coração continuamente distante daquilo que um dia o resgatou. Você vai se afastando um pouquinho mais, na segurança de que está indo bem, na segurança de que você está muito acima de todo mundo, de que eu estou acima de todo mundo. A gente vai achando que está vivendo uma vida que está ok, mas Deus lá de cima só observando e vendo, está longe do que eu gostaria que estivesse. Às vezes a gente está na igreja, às vezes a gente está servindo ao Senhor, mas a gente está fora e longe do propósito para o qual Ele nos designou. Eu conheço inúmeras pessoas que estavam servindo, que estavam firmes, sentadas como você está nessa noite, em pé como alguns estão lá atrás agora servindo ao Senhor. Alguns que estavam até com o microfone na mão, como eu estou agora. E que hoje, por uma razão simples, estão distantes do propósito. Por uma razão simples, que foi achar que não precisava se apegar às mesmas verdades. Se apegar, irmãos, para que o nosso amor não seja deixado de lado pelo Senhor. Para que o nosso amor ao Senhor não seja deixado de lado. Para que a gente não deixe cair o nosso nível de intimidade, de comunhão, de relacionamento com Ele. Para que a gente não ache que está tudo bem se a gente se desviar só um pouquinho do propósito pelo qual Ele chamou. Eu conheço inúmeras pessoas que estavam como eu e você estamos aqui, orando para que Deus abrisse uma porta, declarando em fé que Deus abriria uma porta, que Deus abriria um favor, ou haveria favor em alguma área das suas vidas. E elas, de repente, quando obtiveram aquilo que elas criam e que oravam, pelo que elas buscavam o Senhor, elas logo deixaram o congregar, logo deixaram a igreja, logo deixaram o serviço ao Senhor. E eu vou dizer, irmão, se aquilo pelo qual nós oramos, quando chega, nos afasta do Senhor, aquilo nunca foi a vontade do Senhor, aquilo sempre foi a nossa própria vontade. Ah, porque eu consegui um trabalho. Aí, bênção, um trabalho maravilhoso. É bíblico trabalhar. Aquele que não trabalha também não come. O trabalho é o mecanismo, é o recurso que Deus criou para a gente poder prosperar. É o caminho pelo qual a gente passa a viver a vontade de Deus nas finanças. Ninguém vai prosperar se não tiver também um trabalho desenvolvido, se não tiver ali uma atividade que é desenvolvida. Mas, irmãos, o trabalho nunca pode ser melhor, mais importante, e ocupar o lugar da prioridade que a gente deveria dar ao Senhor, à sua igreja, à nossa família e aos princípios que Ele nos rege. Porque se é algo que vai me tirar da igreja, irmão, se é algo que vai me tirar do evangelho. Eu nunca aceitei um emprego sequer que fosse afetar o horário do culto na minha igreja. E eu nem era esposa de pastor. Porque quando a gente dá esses testemunhos, esses relatos, as pessoas querem dizer assim, por isso também, né, tu é a esposa do pastor, ou em algumas outras igrejas é a pastora. Não, irmãos, é porque a gente viveu uma vida assim e vive até hoje que a gente ocupa a posição que ocupa. Não é o contrário. Não é porque a gente faz essas escolhas por causa da posição que está. É porque a gente fez as escolhas que fez, que chegou onde chegou, ministerialmente, espiritualmente, e também amadurecendo ao ponto de chegar nessa estação.
Quando você faz as suas sábias escolhas, eu pensava sobre isso ontem, meditando sobre isso, o Espírito Santo falando como existem escolhas que a gente pode fazer que são erradas. Como a gente pode dar prioridade ao que não é prioridade. Como a gente pode inverter a ordem que Deus gostaria que nós dessemos. Como é fácil a gente se afastar do plano que Deus tem para nós sem a gente nem perceber. Sabe, um avião, irmãos, ele não perde a rota e ele não cai no meio do oceano, ele não desaba diante do nada ou do tudo, da noite para o dia, porque ele simplesmente alterou em 50 graus a sua rota. Não foi porque ele alterou e virou de frente, ele estava indo para uma direção e ele foi de lado agora para o lado direito, não. 1 grau na rota de um avião é o suficiente para tirar ele do destino que havia sido preparado para ele chegar. 1 grau de distância, uma pequena variação, uma pequena divergência, um pequeno desvio, pode ser tudo o que é necessário para aquele avião nunca alcançar o destino pelo qual ele saiu de sua origem, para o qual ele pretendia ir e chegar. E às vezes a nossa vida está sendo mais ou menos assim. A gente está deixando de lado aquilo que a gente deveria se apegar com mais firmeza. Eu estou dizendo isso para você nessa noite, para que você não se deixe ser enganado e ficar aqui, de repente, como quem está já satisfeito. Porque para quem está satisfeito depois de ter almoçado ou jantado, qualquer prato parece que não faz o menor sentido comer. Para quem está satisfeito, comer alguma coisa, ainda que seja a mais apetitosa das comidas, dos alimentos, não faz o menor sentido, não apetece, não tem apetite. A gente fica, como diz no Ceará, fastioso. Fica com fastio, porque a gente já está satisfeito. Sabe, se a gente se alimentar das coisas erradas, quando a gente chegar para se alimentar da coisa certa, a gente vai ficar fastioso. Por que eu estou dizendo isso? Porque sem perceber, a gente pode estar igual o menino que come um bocado de petisco, um bocado de biscoito, um bocado de besteira, e no fim, quando a mãe vai oferecer a comida que realmente vai alimentar, ele não aceita. Porque ele já está de bucho cheio, já está com o estômago preenchido, ele não tem apetite para aquilo que realmente vai fazê-lo crescer. Às vezes, irmãos, a gente está ouvindo tanta bobagem, se enchendo de tanto conteúdo, de tanta coisa que não tem o menor sentido para a nossa vida com Deus, para o propósito que Deus tem para nós, que quando a gente se senta nessa cadeira, a gente fica enfadado, fica fastioso, olha para um lado, olha para o outro, e aí no fim ainda sai dizendo que o culto não foi bom, que a palavra não foi boa, que a mensagem não foi legal, que o ministro da noite não foi bem, que a performance não foi interessante. A gente sai dando um monte de rótulo, dando um monte de adjetivo para fugir da verdade de que nós aqui estamos fastiosos porque estamos nos alimentando da coisa errada. Mas o autor de Hebreus diz que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Sabe, quando a Bíblia fala também em outro texto sobre a segurança que é para nós ouvirmos as mesmas coisas, né? A gente tem essa passagem bíblica lá. Deixa eu abrir aqui para você poder você não dizer que eu estou te enganando. Aleluia. É isso aqui. Eu queria um que fala sobre a segurança. Ouvir as mesmas coisas, a segurança. Quem lembra os universitários? Enfim. Não estou achando aqui na minha Bíblia. Eu passei por uma atualização no aplicativo, estou perdidinha. Mas o fato é, quando a gente olha para esse texto, se a gente olhar só para esse único texto de Hebreus, a gente veria como a Bíblia está falando sobre a gente se apegar às mesmas verdades, as que a gente já ouviu. Não fala de algo que a gente ainda vai escutar, mas de coisas que nós já ouvimos. Para que a gente não se desvie em momento nenhum, para jamais nos desviarmos delas. Desviarmos da palavra, desviarmos da doutrina, desviarmos da verdade, desviarmos daquilo que é saudável para nós. E é interessante porque ele não para aí no verso 2, ele diz, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, ele está falando, se para eles houve também consequência, como é que nós vamos escapar? Porque diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não se apegar às mesmas verdades que a gente já ouviu é negligenciar a salvação. Filipenses. Oh, obrigada, glória a Deus. Está vendo por que é bom ter universitários?
Muito obrigada, Judite. Deus lhe pague. Sim, diz assim: deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento. É esse? 8? Filipenses 3:8? 3:1. Quanto ao mais, irmãos, exatamente, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. O que Paulo diz aqui é que para ele não deveria ser algo que ele gostaria. Mas ele diz, eu não tenho desgosto nisso não. Eu não me incomodo não. E é segurança para vocês que eu escreva as mesmas coisas. Que eu diga as mesmas coisas. É segurança para nós, irmãos, ouvirmos continuamente as mesmas coisas. O problema é que a gente está ainda vivendo igual menino, querendo uma novidade todo dia. Todo culto a gente quer uma novidade. Toda semana a gente quer um pregador novo, a gente quer um evento novo, a gente quer um negócio novo, uma imersão, uma submersão, sei lá o que, um mergulho, o que for. A gente está querendo um negócio diferente. Como se aquilo fosse trazer para nós a segurança que realmente Deus propõe na sua palavra para nós. Não traz, irmãos. O que traz a nós segurança é ouvir as mesmas coisas. É a gente ouvir as mesmas verdades e se apegar com mais firmeza a elas. É a gente ter ali, às vezes, que voltar-se para aquilo que um dia nos resgatou. Talvez você é alguém que, quando lá atrás você se converteu, você tinha o prazer de ler, por exemplo, os livros do irmão Reagan. Hoje você quer ficar buscando outros autores. Por que não? Porque esses do irmão Reagan eu já li, tal, esse aí já está bom para mim. Ei, irmão, a gente precisa começar a ir de volta para aquilo que um dia nos resgatou. Foi essa palavra revelada que mudou a nossa sorte, mudou a nossa história. Ei, a gente tinha que amar os livros do irmão Reagan e, inclusive, estudar repetitivamente aquilo que a gente já ouviu. Aí eu fiz o rema, para mim, eu já sei essas coisas todas. E nunca mais pegou em uma apostila, um módulo, nunca mais pegou um livro, nunca mais pisou numa sala de aula do rema. Ei, irmãos, a gente precisa voltar a se apegar às verdades que a gente já ouviu. Tem matéria aberta, tem aula de abertura, quando a gente faz aqui o primeiro dia de aula do rema, às vezes o período de matéria aberta, dia do visitante, a gente anuncia na igreja. Você acha que a gente anuncia para quê, abençoado? Não, deve ser para quem nunca veio conhecer o remo, para quem não conhece. Não, irmão, é para nós. Era para todos nós termos prazer em sentar de novo na sala de aula e nos sentir privilegiados, honrados, por ouvir essas coisas agora numa outra estação, com mais maturidade, com mais experiência. Não, a gente não quer porque acha que já sabe tudo. Aí não sabe por que a vida está do jeito que está. Aí eu estou te respondendo nessa noite, está do jeito que está, porque você acha que já sabe tudo, você não sabe nada. Não fique com raiva, não. Nós precisamos, irmãos, voltar a nos apegar com mais firmeza às verdades que nós já ouvimos. Ai, mas eu gosto quando é o professor fulano de tal, a professora fulana de tal, a reverenda fulana de tal, o apóstolo não sei de onde. É, tudo bem você ter os seus ministros favoritos. Está tudo certo você ter alguma preferência, você ter um pouco mais de identificação com A ou com B. Mas não está tudo bem, irmãos, a gente negligenciar tamanha salvação, ignorando as verdades que nos resgataram. Ei, a gente precisa voltar a ler os livros. Não ler só porque o departamento recomendou, porque o líder falou que tem que ser aquele livro que vai ser resumido. Não ler só porque é o tema do mês, porque é o tema do ano, porque é a matéria que você vai fazer prova, porque de repente é a matéria que você gosta. Não, irmão, lê aquilo que você não gosta, da visão, dentro da doutrina. Vai se aprofundar naquilo que um dia te salvou. Aí fica bebendo de fontes que estão contaminadas. E depois não entende por que a vida anda do jeito que anda. Ouvindo pessoas, pregadores, ouvindo ministros que estão aí no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, e que aparecem para nós como sendo realmente, e aparecem e nos parecem muito bons de serem ouvidos. Parecem para nós pessoas extremamente sábias, cheias do Espírito Santo. Parecem para nós pessoas que têm um conteúdo que nós sempre quisemos escutar e ouvir e receber no nosso coração. Mas sem perceber, a gente está abrindo mão daquilo que é puro, daquilo que de fato um dia nos resgatou, e a gente está se contaminando, desviando um grauzinho do propósito para o qual a gente foi chamado. Sem a gente saber, são pessoas que creem de forma totalmente contrária à palavra da fé. Você nem sabe, mas são pessoas que criticam aquilo que você viu e viveu e ainda vive. São pessoas que nos bastidores
creem o oposto do que você crê. São pessoas que pensam que você vai passar pela tribulação e você pensa que não vai passar porque você crê assim. São pessoas que de repente não creem que a gente deve falar fé e quando a gente fala crendo no coração, com a nossa boca, a gente também vai receber aquilo pelo qual a gente chamou, para o qual ou pelo qual a gente chamou. São pessoas que não creem como nós cremos e sem perceber nós estamos nos deixando contaminar. Talvez você chegou nessa quinta-feira aqui querendo ouvir palavras encorajadoras. Eu estou te encorajando a viver e andar naquilo que um dia te salvou. E está tudo bem se você não gostar. O que não está tudo bem é você não gostar e continuar sem praticar. Porque nem sempre a gente vai gostar do que a gente ouve. Mas aquilo que a gente ouve é necessário para a gente praticar ao ponto de mudar a nossa vida. Eu lembro quando minha mãe ou meu pai me chamavam a atenção, muitas vezes, quando eles me davam ali um sermão, um carão por alguma coisa que eu tinha feito de errado, eu não gostava. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu dou graças a Deus porque eles falaram. Eu dou graças a Deus pelas vezes em que eles precisaram sentar comigo e me reencaminhar para aquilo que eu estava me deixando levar. Na hora a gente não gosta, mas um dia a gente volta para agradecer. Um dia a gente reconhece que aquilo nos salvou. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ele está falando, olha, primeiro foi o próprio Senhor quem falou sobre a salvação para nós, mas depois a gente teve confirmações pelos que tinham ouvido antes de nós. E ele fala, e não somente isso, Deus deu testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. Quantos sinais, quantos prodígios, quantos milagres a gente já viu acontecendo, irmãos? Ao longo da nossa vida cristã, se você nasceu de novo semana passada, se você nasceu de novo há 2 anos atrás, há 10 anos, há 20 anos, não importa, você já viu milagres acontecendo diante dos seus olhos. E talvez você diga assim, eu não vi nenhum milagre assim espetacular. É verdade, às vezes a gente não vê milagre espetacular diante dos nossos olhos, não. Aqueles em que alguém de repente tem uma perna crescendo, ou um olho brotando dentro de uma face que não tinha o olho. Talvez a gente não veja essas coisas tão espetaculares às vezes. Mas a gente vê todos os dias pequenas mudanças na nossa própria vida que são um reflexo de um milagre que Deus está operando. O maior milagre que a gente vê, irmãos, não pode deixar nunca de ser alguém recebendo a nova vida em Cristo. Uma das coisas que mais me emociona até os dias atuais é ver alguém recebendo Jesus de forma genuína, emocionado, ali com o coração, como é que eu posso dizer, realmente rendido ao Senhor. A pessoa que vem à frente para receber Jesus com o coração genuinamente rendido a Ele. E a gente acha que isso não é milagre. O maior milagre é Deus morar dentro do homem. E na hora que alguém nasce de novo, a hora que alguém recebe a Cristo, na hora que alguém aceita o sacrifício de Jesus, ao ponto de mudar a sua vida, é o maior milagre que a gente poderia presenciar. Alguém está saindo da vida de perdição, o juízo eterno que estava proposto agora vai virar salvação eterna. É algo sobrenatural, irmãos. E a gente vai considerando como se fosse qualquer coisa. Ei, não considere qualquer coisa, você está presenciando milagres todos os dias. E a Bíblia está sendo clara que ele diz, olha, Deus deu testemunho junto com essas pessoas que ouviram sobre o Senhor e que falaram da salvação. Antes de nós, Deus também deu testemunho por eles através de sinais, prodígios e vários milagres. E além disso, por distribuições do Espírito Santo. Quantos estão aqui e oram em outras línguas? Levanta bem alta a mão, deixa eu ver que você é da fé e é do Espírito. Pronto, olha quantas pessoas. O que é isso? Distribuição do Espírito Santo. Quando Jesus anuncia para os seus discípulos o que vai acontecer, ele diz, vai ser distribuída entre vocês, vai vir sobre vocês o Espírito. E a Bíblia depois relata que foram distribuídas sobre eles, ali entre eles, línguas. Quando você ora em outras línguas, quando você é batizado no Espírito Santo, isso é uma distribuição do Espírito, irmão. Não é qualquer coisa. Quando a gente diz, ora em outras línguas, busca direção no Espírito para aquilo que você precisa, uma decisão que você vai tomar, algo que você percebe que está inquieto em você. Aí a pessoa diz, mas aí eu queria que me desse um conselho assim, uma resposta. Ei, irmão, a maior resposta está dentro de você. Às vezes é muito confortável a gente ouvir da voz humana, ouvir da boca de alguém, aquilo que a gente precisa para decidir alguma coisa. É muito bom.
É maravilhoso ter um conselho que é uma direção para a nossa vida. Mas, às vezes, irmãos, Deus quer nos levar para um nível onde a gente recebe esse conselho e essa direção dentro do nosso próprio espírito. Aí alguém ouve esse conselho e diz, olha, ora, você vai ter paz ou você vai ter um freio. Busca no espírito a direção. E a pessoa diz, não, mas eu pensei que ia me dar era uma resposta. E a gente está dizendo a receita de como obter todas as respostas. Relacionamento, comunhão, as verdades que a gente já ouviu, não sendo deixadas de lado. Aí vem alguém e prega sobre fé e a gente diz, meu Deus, sobre fé de novo. Meu Deus, sobre prosperidade de novo. Meu Deus, sobre família de novo, sobre cura de novo. Irmão, as mesmas coisas. Sabe por que a gente está ouvindo as mesmas coisas? Porque a gente ainda não aprendeu a andar nelas. Quando é que Deus muda o tom? Quando é que Deus muda o assunto? Quando a gente já acertou aquilo que Ele falou. Tem gente que gosta muito de profecia. E gosta de receber profecias individuais. E a profecia individual, ela é maravilhosa, porque ela vem de uma forma muito clara para a maioria de nós. E tem gente que quer ficar buscando isso constantemente. E vive sendo conduzido por essas direções, por essas profecias que vêm dessa forma. Mas sabe, irmãos, até para esse tipo de coisa a gente precisa ter muita sabedoria. Porque a depender de quem esteja falando, pode ser que aquilo leve a nossa vida por um caminho totalmente diferente do que Deus gostaria. E tem pessoas que querem ouvir essas profecias e essas direções e essas palavras que vêm dessa forma. E se não for dessa forma, elas não consideram que aquilo que elas receberam é Deus falando. Nós precisamos entender, irmãos, que existem formas de Deus falar. E a melhor delas é dentro de nós. Não é fora de nós. E tem pessoas que ficam dependendo dessas diferenças de unções, dessas profecias que vêm nessa forma. E elas querem ouvir, cada vez que alguém vem e dá uma profecia para ela, ela quer ouvir uma coisa diferente. Mas sabe por que às vezes a gente vai receber profecia, ou palavra de sabedoria, ou palavra de conhecimento, e é a mesma coisa que um dia a gente já ouviu? Porque a gente ainda não está andando naquilo que a gente já recebeu. Aí Deus fica insistindo, chega ao ponto de dizer, olha, você já está fora do tempo, você já está atrasado, você já deveria estar fazendo tal coisa, você já deveria estar em tal lugar, você já deveria estar falando assim, porque a gente ainda não passou a caminhar naquilo que Ele já falou. E às vezes tem gente que diz assim, mas Deus está silencioso comigo, Deus não está me falando nada, Deus não está me respondendo, Deus não está usando ninguém. O que está acontecendo? Parece que agora eu estou vivendo uma fase de silêncio. O céu fechou para mim. Quem já ouviu alguém falando uma coisa assim? Nunca foi você. Parece que a resposta não vem. Geralmente, irmãos, quando a resposta não vem, é que a gente ainda está em desobediência ao que Deus já falou lá atrás. E aí Deus está falando hoje. Sim, importa muito que a gente se apegue com mais firmeza às verdades já ouvidas. A Bíblia é cheia de histórias, de relatos, testemunhos, passagens, personagens bíblicos que mostram para nós que Deus ele só aparece para falar novamente, só traz uma nova direção quando o primeiro passo já foi cumprido. Se a gente não cumprir a primeira parte, Deus não vai entregar para nós a segunda. E geralmente Deus não entrega o plano todo. Porque se Ele entregasse o plano todo, a gente certamente teria medo de viver aquilo. E a gente diria não na primeira fase. Aí Deus vai revelando aos poucos. Progressivamente Ele vai nos dando as instruções. Progressivamente Ele vai nos entregando as direções. Só que uma depende da obediência à outra. Se a gente não obedecer às primeiras coisas, Deus não pode nos entregar as últimas. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque importa a gente se apegar com mais firmeza às verdades que a gente já ouviu. O que foi que nós já ouvimos, irmãos? O que foi que nos alimentou até aqui? A gente não pode, de repente, querer mudar a nossa dieta espiritual para experimentar as coisas novas que tem ali fora, achando que a gente vai se manter em saúde se a gente mudar a rota por nossa própria conta. Se você precisar sair da rota, que seja por uma direção clara de Deus para você. Porque enquanto Deus não disser saia, fique. Enquanto Deus disser não disser vá, permaneça. Enquanto Deus não disser fale, fique em silêncio. Fique na posição que Ele já te deu. Fique na instrução que Ele já entregou. Por isso que Ele fala, é importante que a gente se apegue com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que delas nós não nos desviemos jamais. Jamais você se desvia.
É claro que a gente está falando aqui também sobre o fato de a gente não se desviar do evangelho, não se desviar do caminho do Senhor, não se desviar da verdade. Sim, eu também falei sobre isso no começo do culto. Mas o que eu estou dizendo é que também existem uns pequenos desvios que a gente vai fazendo ao longo da nossa história por causa da desobediência a certos pontos que Deus já falou. Então que nessa noite você saia daqui encorajado a não ter problemas em ouvir as mesmas coisas. A entender que de alguma forma Deus está trazendo para você segurança. Que Deus está cuidando de você e de mim. À medida que Ele nos diz as mesmas verdades. À medida que Ele fundamenta a nossa fé nas mesmas bases. À medida que a gente ouve sobre cura de novo. Para que um dia, se a gente acontecer de ficar doente por alguma razão, a gente tenha fundamento firme, sólido, raízes na verdade da palavra, ao ponto de entender, eu já tenho saúde divina, eu desfruto de cura, cura é meu direito. Para que quando a gente ouça sobre prosperidade em finanças, por exemplo, a gente não fique dizendo assim, ah, meu Deus, de novo sobre essa área, porque se a gente passar por uma crise, se a gente passar por uma situação, vai ser aquilo que vai nos sustentar. Ei, a Bíblia fala sobre a gente construir a nossa casa sobre a rocha. E uma coisa que a gente aprende quando constrói alguma coisa é que quanto mais firme eu quero que aquilo seja, mais profundo eu preciso cavar. Mais eu tenho que ir abaixo para que eu possa ir acima. Quanto mais eu for cavando naquilo que eu já conheço, mais firme eu vou estar quando chegar a fase de ficar em pé. Não tenha problema, irmãos, em ouvir as mesmas coisas. Não tenha problema em ler as mesmas coisas. Volte para as bases. Volte para o começo. Volte para os livros lá de trás. Não é a questão de primeiro amor só, não. O primeiro amor é maravilhoso. Não é sobre isso que eu estou falando, mas também sobre isso. Agora que você volte para as bases, os fundamentos que te salvaram, que trouxeram revelação para você. Vá ouvir as primeiras coisas sobre justiça, sobre caráter de Deus, sobre fundamentos da fé, as realidades da nova criação. Volte a estudar sobre a autoridade do crente. Ah, eu estou passando por isso, hein, irmão? Começa a ouvir as coisas que são pertinentes ao assunto que você está em falta. Não queira algo novo, irmão. Queira aquilo que já é seguro para você. Sabe, eu gosto daquilo que a Bíblia fala sobre quando, no começo, Isaac, lá em Gênesis, ele estava passando por uma situação difícil, uma crise estava instalada onde ele estava, e Deus não fala para ele ir para outros lugares, Deus fala para ele ficar na terra onde ele já estava plantado. Ele não diz assim, vai procurar solução em outro lugar. Ele diz, mantenha os teus pés firmes aí, porque é aí que eu vou fazer a coisa acontecer. É nesse lugar que você vai prosperar. É aí que a minha bênção vai se manifestar sobre você. Mas a primeira coisa que acontece com a maioria dos crentes é quando a coisa fica difícil, quando a situação aperta, eles querem mudar endereço geográfico, querem mudar a igreja, querem mudar de liderança, querem mudar de posição, querem mudar de emprego, de tudo. Em vez de mudar quem? Eles mesmos. Se a coisa está difícil fora, se a situação parece complexa demais fora, irmão, começa a se mudar. Começa a mudar você mesmo, colocando dentro aquilo que é realmente necessário, aquilo que não vai te desviar das verdades que um dia você recebeu, ao ponto de ter a sua vida salva, ao ponto de você ser transformado, ao ponto de você dizer, é isso aí que eu quero para a minha vida, é esse evangelho, é esse Jesus, é essa palavra, é esse Cristo que eu quero conhecer mais, é essa verdade que um dia me libertou, que eu quero manter os meus pés firmes para nunca me desviar dela. Se você permanecer assim, irmãos, é uma certeza que nós podemos ter, de que tudo aquilo que você vier a dizer vai acontecer, tudo aquilo que você crê vai chegar, tudo aquilo que você orar vai ter resposta, tudo aquilo que você falar vai obter o resultado esperado, porque a tua vida estará plantada no lugar certo, na coisa certa, no fundamento certo, na verdade certa, naquilo que o Senhor tem para você. Não fica buscando novidade, não se enfada de ouvir as mesmas coisas, tem prazer, tem segurança. Ai, que bom é esse assunto, eu amo esse assunto. Eu amo esse tema. Eu amo quando o culto é sobre isso. Eu amo quando o culto é assim. Eu amo quando a conferência é esse tema. Ei, não fica buscando novidade, porque novidade não vai te sustentar. Mas o alimento sólido é para aqueles que já alcançaram maturidade. Você já é maduro. Não importa se você é crente há muito tempo ou há pouco tempo. Se você está ouvindo essa palavra hoje, é porque você tem maturidade para receber aquilo que o Senhor está te entregando nesse lugar. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Fecha os teus olhos um instante, deixa eu orar por você. Pai amado, aqui está o teu povo. Eu preguei a tua palavra, eu trouxe a instrução que o Senhor trouxe a nós.
aquilo que o Senhor compartilhou foi dito nesse lugar, Pai. Nós estamos sendo, Pai, encorajados, exortados a nos apegar com mais firmeza às verdades que nós já ouvimos, para que em tempo algum nós nos desviemos delas. A minha oração, Pai, nessa noite, é que haja prazer no coração de cada um, para ouvir as mesmas verdades, para estudar as mesmas coisas, os mesmos princípios, para ir profundamente naquilo que um dia os resgatou. Que haja, Pai, prazer, deleite, que haja, Senhor, alegria no coração, para ouvir fé, para ouvir sobre doutrinas que são básicas, para ouvir, Pai, sobre as realidades de quem somos no Senhor, sobre o poder da cura que já está disponível para nós, que nós saibamos, Pai, ouvir as coisas que um dia nos conquistaram para o Senhor. E para essa revelação, para essa palavra que também um dia nós fomos apresentados. Pai, eu oro para que aqueles que estavam fastiosos, de hoje em diante, tenham fome real, fome genuína, sede de verdade, uma sede insaciável pela comunhão com o Senhor, pelo conhecimento que vem do alto. Tenham prazer, Senhor, naquilo que a Tua palavra expressa, em se debruçar nas Tuas escrituras, em se debruçar para orar, em ter tempo de relacionamento com o Senhor. Pai, aqueles que um dia lá atrás tiveram horas e horas de oração, sem nem perceber que o tempo passava. Ei, Pai, eu oro para que eles sejam sacudidos nessa noite, e que essa mesma intensidade volte ainda maior sobre eles. Pai, eu oro para aqueles que um dia deixaram de lado os princípios básicos, por alguma razão, por alguma decepção, Senhor, que eles se voltem ao caminho para o qual eles foram chamados. Senhor, eu oro para que haja apetite espiritual para as coisas que o Senhor tem a apresentar a nós. Que nós consigamos descobrir diariamente, cotidianamente, novas pérolas, coisas valiosas, ao ver os mesmos textos, ao ver os mesmos versos, ao ouvir talvez as mesmas pregações, ao ler os mesmos livros. Pai, nós seremos conquistados mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e sempre e continuamente, intensamente, mergulharemos no Senhor, mergulharemos no Teu intenso relacionamento para conosco, na doce comunhão que está proposta com o Espírito. Pai, tempos de oração em línguas, intensidade na oração e intercessão por outros, se colocando no lugar que um dia lá atrás foram colocados, mas que por alguma razão foi abandonado. Pai, muda essa estação. Eu oro para que haja um virar de estação na vida de todos aqueles que estão nesse lugar nessa noite. Pai, eu sei que alguns estão bem demais, mas eu sei que no Senhor há progresso continuamente. E oro para que aqueles que já têm sede, que já estão sempre famintos, estão apetitosos diante daquilo, cheios de apetite diante daquilo que o Senhor apresenta. Eu oro para que isso aumente, para que isso se intensifique nestes, para que isso seja ampliado, para que haja agora não mais um desejo só para si, mas um desejo também para outros, um desejo de compartilhar, de expressar, de levar a outras pessoas, de comunicar as verdades, as tão especiais verdades que o Senhor nos mostrou. Pai, eu oro para que haja um sacudir, um avivamento que não começa só com aquilo que vem fora, mas um avivamento que começa no coração, disposto a ferver pelo Senhor. Senhor, nós sabemos que aquilo que é público só é público porque tem algo que está no secreto. Que no secreto, Pai, nós tenhamos homens e mulheres que não carregam só uma placa chamada Verbo da Vida, mas carregam amor intenso pelo Senhor, carregam temor a Deus, carregam intensidade no Espírito, carregam apetite espiritual pelas coisas que um dia foram lhes apresentadas. Essa é a minha oração nessa noite, Pai. Que sejamos despertados, que sejamos mais do que encorajados, que nós nos tornemos entusiasmados, cheios das verdades que um dia nos conquistaram.
E que à medida que nós mergulhamos mais profundo, o Senhor se revele a nós em novos níveis. De diversas maneiras, como a Bíblia diz que o Senhor falou, de diversas maneiras. Pela lei quando necessário, pelos profetas quando necessário. Hoje o Senhor nos fala pelo Filho, hoje o Senhor nos fala pela palavra, hoje o Senhor nos fala pelo Espírito. Que nós alcancemos novos níveis, apesar de manter as mesmas maneiras, que nós sejamos aprofundados em novos níveis. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você crê assim também, irmão? Glória a Deus. Tem alguém que está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida a Jesus? Se você veio para esse lugar, você ainda não fez uma aliança com Deus, essa é a tua oportunidade. Eu falava no início sobre o dia em que eu tomei essa decisão. 1 de março de 1998. Eu estava num lugar como esse, aí como você está, tocava uma canção ao fundo. E um convite foi feito. Naquela noite eu tinha certeza, apesar da minha pouca idade, que a minha vida não era mais de mim mesma. E que eu tinha, porque tinha que entregar a minha vida àquele que havia me criado. Se você está aqui nessa noite e quer tomar essa decisão, eu quero que você levante bem alto a sua mão, aí no seu lugar. E eu vou orar por você, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tem alguém nesse lugar? Todos crentes? Alguém que está aqui, por alguma razão, havia se afastado. Não, talvez do Senhor, mas você se afastou da igreja, se afastou do cumprimento do propósito para a sua vida. E você quer voltar hoje e se reconciliar com o Senhor, se reconciliar com a igreja do Senhor. Se você está aqui nessa condição, eu quero que você venha aqui. Nós vamos orar por você e uma nova fase vai se abrir em nome de Jesus. Tem alguém? Glória a Deus. Todo mundo firme, todo mundo salvo. Talvez haja alguém que está aqui e não recebeu ainda o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Como eu falava, uma distribuição do Espírito Santo nos foi dada. E você tem esse direito. Você merece, não por você mesmo, mas pelo que Cristo fez, você se tornou merecedor. Se você está aqui e não fala em outras línguas, não ora em outras línguas, não foi batizado no Espírito Santo ainda, com a evidência bíblica do falar, essa é a sua noite. Vem aqui à frente, a nossa equipe vai te ajudar. Você vai sair daqui afogueado, fervoroso, intenso, cheio do Espírito Santo. Todo mundo cheio, né? Graças a Deus. Tem alguém que está com algum sintoma, alguma dor, alguma enfermidade. E nessa noite, gostaria de receber em posição de mãos, sair daqui curado, livre desse mal aí que está te incomodando. Todo mundo curado, todo mundo sarado, todo mundo firme, todo mundo cheio. É uma igreja madura para ouvir a importância de se apegar às mesmas verdades. Amém? Nós estamos chegando ao fim. Eu quero indicar alguns livros aqui. Eu quero indicar para você A Palavra Irresistível de Deus, de Kenneth W. Hagin. Esse livreto aqui, fininho, mas poderoso. Crescendo espiritualmente, a receita que nós nunca deveríamos tirar de diante dos nossos olhos, irmãos. Esse livro é uma preciosidade. Se você nunca leu, você não precisa só ler, você precisa estudar esse livro aqui. Ele está disponível no Verbo Shop, é um tesouro. Você precisa ter acesso a esse material, está lá disponível para você adquirir. E temos Edifique Seu Fundamento, 6 crenças indispensáveis para construir uma vida cristã inabalável. Às vezes você está se abalando com o que está acontecendo. Ó, esse livro é a receita para não se abalar mais. Você pode adquirir lá no Verbo Shop e você vai ter a sua vida enriquecida com o conhecimento de Deus. As verdades que nós já ouvimos vão ser ainda mais firmadas no nosso coração. Amém? Tem aviso para dar agora no fim, Mônica? Pois venha você dar, por favor. Você vai dar melhor que eu. Glória a Deus. Queridos, amanhã nós temos a matéria aberta do Rema, a matéria Autoridade do Crente, com o professor e nosso pastor Fábio Henrique. Amém? Está totalmente aberto para você vir e trazer muitos convidados. Amém? Glória a Deus. Mas sejamos abençoados na prática dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.